A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia. Beethoven. E começa mais uma edição do podcast Entendo Nada. Hoje tem uma convidada especial, mas não menos especial é o cumprimento que eu vou te dar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui é podcast, é mídia streaming, e você ouve quando, onde, como bem entender. Você manda, você é o chefe aqui, não depende de ninguém. Bem, eu já adiantei que tem uma convidada muito especial, que vai brilhantar muito esse podcast, como foi o Ivan Lima, como foi o Fernando Reis, e como foram tantos convidados que já passaram aqui. Mas nenhum desses convidados tem o brilho e o fulgor deste que eu vou apresentar agora. Ele que dá brilho, aquele que dá destaque e aquele que faz Indaiatuba ser uma estrela fulgurante no mapa. Luiz Rossi. Boa, boa. Eu tô me sentindo o sol de Indaiatuba, rapaz. Olha essa apresentação. Deixou igual o sol de Indaiatuba, que aliás, olha, o sol de Indaiatuba, o negócio aqui é quente, viu? Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Flávio a todos. Você viu que a gente inverteu aqui a apresentação. O Flávio vai explicar o porquê daqui a pouquinho. Mas eu tenho que dizer aqui, porque não dá para não começar esse episódio sem falar do epíteto ou epiteto, eu já nem lembro mais como era a palavra certa, mas que é o Flávio, que é o podcaster das multidões. Grande Flávio, grande Flávio. Ultimamente eu tenho ficado bem decepcionado com as multidões, porque elas não têm ficado em casa. Principalmente aqui no meu bairro, aqui no fundão da Zona Leste. Eu tô assustado com as multidões. E eu vou dar uma explicação aqui inicial antes de apresentar o episódio. Esse episódio vai ter uma configuração a você que é nosso ouvinte fiel e a você que está ouvindo a gente pela primeira vez, diferente. Normalmente o apresentador é o Luiz Rossi, a grande estrela de Indaiatuba e do mundo dos podcasts brasileiros, mas a gente foi gravar essa entrevista. Hoje é dia 20 do 4, segunda-feira. A gente foi gravar na última sexta-feira e nós tivemos um problema sério com a internet. Mais particularmente, eu tive esse problema. E a gente tinha uma convidada que você vai saber daqui a pouco. É top, primeira linha do mundo artístico brasileiro, da música brasileira. E a gente não podia deixar a mulher esperando. A gente tem a agenda apertada, tá correndo. E aí eu saí da entrevista, deixei o Luiz apresentando, e tenho certeza que ele conduziu muito bem, brilhantemente, como sempre faz a entrevista. E eu estou aqui apresentando o programa e os outros quadros. Mas a configuração normal, principalmente para você que está nos ouvindo a primeira vez, é o Luiz apresentando e eu comentando e também fazendo as entrevistas em conjunto com ele. Certo? Alguma dúvida de você que nos ouve? Dúvidas? É só os canais de contato que a gente vai anunciar no final do programa. Você fala com a gente. Bora apresentar o programa, Luiz? Bora, bora, vamos lá. O canto do Brasil. Cantores são reconhecidos e rotulados de acordo com estilos, discografias e, hoje em dia, de acordo com posicionamento político nas redes sociais. Cantores são representados e representam, ora emoções, ora intenções e ora desilusões. São expressões no mundo de barulho silencioso. Porém, há uma categoria especial de cantores, os que são próprio canto, aqueles que carregam na voz a palheta de cores dos corações e cada grão de terra de todos os cantos deste Brasil. Aqueles, ou aquelas, que iluminam com um sorriso e são guias em tempos de escuridão. A nossa convidada é tudo isso, e muito mais, porque é Ellen Oléria o verdadeiro canto deste Brasil. Feita a apresentação, o Luiz, a partir de agora, vai conduzir a entrevista com Ellen Oléria. Você pode até sentir uma diferença de som, mas o Luiz, como é um grande editor, ele consegue equalizar as coisas. Mas se sentir um pouquinho de diferença aí é por isso, foi gravado em dias diferentes. Mas o Luiz vai conduzir a entrevista com a Ellen, que falou de música, falou de The Voice, falou de temas LGBTI, falou de política e falou de tudo. Foi uma entrevista completa, porque ela é uma entrevista completa. Então, bora ouvir a entrevista. Bom, como vocês ouviram já na primeira parte do programa, explicamos o porquê o Flávio não estará aqui na entrevista. Estarei só eu para entrevistar a Ellen. Então, vamos lá, né? Vamos à entrevista. Ellen,
você foi a vencedora do primeiro The Voice e muita gente te conhece por ser a primeira vencedora do The Voice. Porém, você é muito mais do que isso. Eu não, tipo, ó, sendo bem sincero, eu não conhecia. O Flávio falou, Ellen e tal. Eu falei, nossa, eu sou muito desligado disso. Eu fui pesquisar sobre você e falei, caramba, ela faz um monte de coisa. Ela não é a vencedora do The Voice, é isso também. Então nos conta, quem é você e tudo o que você faz? Quem sou eu? Essa é a pergunta da humanidade, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou Ellen, sou nascida em Brasília, no Distrito Federal, lá no meio do Cerrado. Sou filha da Dona Eva, uma goiana de Uruaçu, e do seu Adalvenso, um mineiro de Araçuaí. Tenho 2 irmãos muito queridos que cresceram comigo, e aprendi a cantar e a tocar com eles, aprendi meu amor pela música com eles, né? Minha primeira banda foram esse parceiro e essa parceira, o Adailson e a Eliane. Eu vivi a minha vida nas regiões de Taguatinga e Ceilândia, lá no Distrito Federal. Acabei estudando teatro, me formei em artes cênicas pela Universidade de Brasília, mas a música sempre esteve muito presente na minha vida e essa foi a profissão que eu acabei abraçando de fato, a profissão que me abraçou também. Então, me tornei, ao longo da minha vida, a cantora que eu sou hoje, cantando minhas canções que eu escrevi ao longo dessa temporada toda, né? Me tornei cantora profissional aos 17 anos, já comecei a cantar na noite de Brasília, hoje eu tenho 37, então são 20 anos aí de composições e estrada na música, e depois de 15 anos de formada, eu voltei ao teatro muito recentemente para fazer um musical, para brincar de juntar as 2 linguagens que me formaram, né? Ao longo da minha trajetória, sim, como você mencionou, eu passei pelo palco do The Voice Brasil e fui sagrada campeã da primeira edição por voto popular, o que é muito legal, né? Faz a gente dá uma alegria diferente saber que a gente foi eleita também pelo coração do povo, né? Isso foi muito bacana. Me tornei apresentadora de um programa que foi revolucionário, acho que não só na minha vida, mas com certeza para a TV brasileira, né? Que juntou uma temática muito interessante, que acho que a gente ainda não tinha tido um programa tão focado na comunidade LGBT como foi o Estação Plural, vindo de uma TV estatal, né? Uma coisa interessante também, muita gente até no nosso país não sabe que a gente tem uma TV do povo, né? Gerida pelo povo, ou pelo menos pela vontade dos governos eleitos, né? Do governo federal eleito. Isso foi muito bacana, assim, marcou muito minha percepção também como pessoa no mundo. Sou uma mulher que canta muito o amor, que fala muito do amor na minha produção, né? Eu falo muito do amor na minha produção. Então, falar do amor, falar de amor e do que nos afeta, dos nossos afetos na TV foi muito bacana. Essa sou eu, hoje preparando disco novo, mas é isso, brincando de produzir também. Fora isso, muito feliz, sou boa de garfo, não durmo muito bem, sou meio insone, mas como muito bem, gosto de esporte. Essa sou eu e as coisas que eu ando fazendo. Ando pedalando aqui em casa e tô de quarentena. Isso estamos todos. Isso estamos todos iguais, não tem jeito. Mas bem, fui pesquisando sobre você e tal, e vi que você é formado em artes cênicas, né? Não é um curso assim meio diferente, né? No Brasil acho que ninguém pensa muito em fazer artes cênicas, né? Por que você resolveu fazer artes cênicas e quais são as suas influências musicais e artísticas? Bom, fui fazer artes cênicas
porque fui uma criança muito apaixonada por cinema, muito encantada mesmo com essa magia, apesar de não ter tido oportunidade desde cedo de ir às salas de cinema. Eu curtia muito o cinema desde a televisão da minha casa, né? Curtia muito e mencionei que sou meio insone, e quando eu era criança, as pessoas em casa dormiam e eu ficava muito frenética, com muita energia assim à noite, e ficava vendo Charlie Chaplin, que era uma programação que passava muito nas madrugadas da TV. Não sei se era uma programação nacional ou se era algo da minha cidade, mas eu vi muita coisa interessante assim. Numa dessas brincadeiras de ver filmes, e tinha um programa na TV que era, a gente assistia um filme nacional, depois a gente via um debate, que geralmente tinha alguém que tinha trabalhado na produção daquele filme, algum profissional de uma área de conhecimento que se relacionasse com a temática do filme, e uma apresentadora muito interessante, que era a Júlia Lemertz, na época. E eu assisti o filme da Ana Carolina chamado Das Tripas Coração, e fiquei muito encantada, muito. Eu era já adolescente nessa época, e estava me preparando para fazer vestibular e tal. Eu, inclusive, nunca tinha ido ao teatro. Acho que eu já estava com os meus 17 anos, 18. Não, tinha mais. Não era por aí, misturando a linha do tempo aqui na cabeça. Mas estava ali me preparando para a vida, né? Decidindo o que eu ia fazer, o que eu ia estudar. E fui assistir o debate, porque eu não entendi nada do filme. Das Tripas Coração foi um filme super complexo para mim. Muito denso, inclusive. E aí fiquei vendo o debate e eu vi acho que quem estava nesse debate junto com outras figuras interessantes, era um psicanalista, e ele disse que Ana Carolina formalizou o caos com aquela narrativa e tal. E eu fiquei capturada nessa narrativa um tempo e entendi que eu precisava trabalhar com isso, com algo que tocasse as pessoas do modo como eu fui tocada por esse filme. E fui procurar lugares onde a gente pudesse estudar cinema. Não encontrei um lugar onde tivesse a universidade de cinema gratuitamente, como era a maneira que eu conseguiria estudar. Minha família não tinha condições de pagar uma faculdade privada para mim. E estava conversando com uma amiga querida e ela disse, cara, tinha cinema aqui na Universidade de Brasília, mas cancelaram esse programa, mas tem artes cênicas. Vamos ver se você curte. Ela já sabia que eu não tinha ido ao teatro, a gente foi ao teatro juntas, pirei numa peça chamada Lembre-se de Lilith, e foi assim, fui parar num curso de artes cênicas com formação, focado em formação de atores, né, e atrizes. Saí de lá muito marcada, assim. Fui procurando cinema, achei o teatro, terminei na música. O artista norte-americano, o brasileiro também, eu acho que tenta, né? Mas é o que você falou, às vezes aqui no Brasil falta um pouco de dinheiro para conseguir estudar isso, né? Mas o norte-americano normalmente ele é completo, né? Ele canta, dança, atua, e você, pelo que eu tô vendo, você chegou nisso, né? Você fazendo artes cênicas, estudou música, canta, apresenta programa, você aparentemente chegou nisso, né? Tem algo que é muito brutal com a comunidade latino-americana, e isso parece muito com a nossa realidade brasileira também, que é, de fato, a gente não tem disponível para todo mundo os mecanismos de sistematização de ensino da arte. A arte aqui virou um artigo de luxo, e poucas famílias têm a possibilidade de acessar esses caminhos, né? A arte virou mesmo luxo, ou algo obsoleto, que não é considerado a necessidade
básica, Sim. é das primeiras coisas que a gente perde, inclusive em tempos de crise. Para famílias que vivem uma vida de crise, a arte, o esporte são as primeiras coisas cortadas, né? A gente tem visto isso hoje nessa realidade de pandemia que a gente está vivendo. Algumas pessoas continuam tendo a possibilidade de acessar, tem recursos de aulas online e tal. A gente tem alguns processos de democratização do ensino que não são tão democráticos assim. Se você não tiver uma boa internet, você não consegue acessar essas aulas, mesmo que elas sejam gratuitas, né? Enfim, a gente tem uma série de obstáculos. O que acontece, de fato, nos Estados Unidos é que a gente tem, na música, por exemplo, uma matéria obrigatória no high school. Então, as pessoas, os adolescentes, os jovens estudam matemática, mas estudam também leitura de partitura. As crianças saem da escola com essa ferramenta também. É muito desigual que a gente não tem esses recursos aqui. A gente não tem uma seriedade para olhar para a nossa formação artística desde a tenridade como acontece nos Estados Unidos. Não existe essa valorização também dessa área de conhecimento. Infelizmente, mesmo as pequenas coisas que a gente conseguiu construir ao longo dessas últimas décadas, a gente tem visto todos os aparelhos do Estado sendo sucateados, né? Para além da crise do Covid, tem algo que tem a ver mesmo com uma percepção política atual. Enfim, acho que a gente acaba ficando em desvantagem, mas de fato eu sinto que nesse sentido, por ter uma família muito conectada com a música, né? Meu pai sempre tocou sanfona em casa, meu irmão aprendeu a tocar violão com os amigos na rua, aprendeu a tocar cavaco também, me ensinou a tocar, eu e a minha irmã, a gente aprendeu, teve a oportunidade de, na igreja que a gente frequentou na nossa infância e juventude, a gente teve acesso a outros instrumentos também, então a gente acabou se aproximando de uma formação musical mais ampla, que é algo que nossas crianças não têm muita possibilidade. Sim, sim, é verdade. Realmente é complicado. Eu falaria com você sobre esse assunto, acho que umas 5 horas, porque é um assunto que eu gosto. Educação. Inclusive, vocês precisam me conduzir bem aí, porque eu sou bem faladeira. Não, de boa. Podem vir me conduzir, me interromper também, De tá boa, bom? de boa. Não, tanto é que agora a gente vai falar um pouquinho do The Voice, né? Por mim, eu também gosto de falar, então já sabe, né? Vamos pro The Voice. Vamos lá. Bom, você se inscreveu, entrou no programa e chegou lá e você viu um monte de gente famosa. Você olhava para um lado Carlinhos Brau, olhava para outro Lulu Santos. As pessoas que cantaram estavam lá do seu lado, todas elas não são tão famosas, mas muito talentosas. Como foi entrar lá? Como você entrou? E quando você sentiu que ganharia o programa? Você percebeu alguma hora? Ou foi mesmo na final ali que você falou, putz, é hoje? Hoje eu acho que eu vou ganhar. Como foi tudo isso? Participei do processo seletivo, fiz minha inscrição, tinha recebido a indicação de alguns parceiros da minha área, alguns produtores entraram em contato, disseram que ia ter essa seleção. Achei que podia ser interessante. O Milton Nascimento diz que todo artista tem de ir onde o povo está, né? E de fato a gente tem uma cultura muito televisiva. Achei que ia ser muito bacana poder cantar para um número muito grande de pessoas, assim, para uma grande audiência, que foi o que aconteceu, né? A gente teve notícia de estar se apresentando para mais de 2 milhões de pessoas conectadas com televisores no Brasil inteiro. Isso é muito, muito potente, né? Acho que na última apresentação a gente teve mais de 4 milhões de votos, assim, muito, muito forte, né? E entrei no processo e acho que uma das coisas que me salvou muito e que me permitiu passar com sanidade pelo processo foi ter a consciência de que algumas coisas não estão sob o nosso controle mesmo, né?
Então participei da brincadeira e a Poliana Martins, que estava comigo nesse período, todas as vezes que eu ia fazer a mala, eu brincava com ela. Pode ser a última mala para essa viagem, pode ser a última mala. Então fui e aproveitei muito cada apresentação que eu fiz pensando nela como se fosse a última e curtindo como se fosse a última. Obviamente eu tive o desejo de ganhar, acho que quem não tem o desejo de ganhar não se inscreve num processo seletivo, né? Numa mostra competitiva. Tinha muito desejo de ganhar, mas soube mesmo que tinha grandes chances, eu posso ganhar e faturar isso aqui, quando eu ouvi o meu nome anunciado como a ganhadora daquela edição. E acho que isso me fez muito bem, presentificar, né, no processo. Estar rodeada de gente muito famosa nunca foi uma pretensão minha também. Nunca fui muito deslumbrada com a fama, mas acho muito maravilhoso poder estar perto de gente que se sente realizada com o que faz. Sim. Né, que é feliz e bem-sucedida, assim. E aí, de fama, eu estava acostumada já com a minha mãe. Minha mãe é a dona prefeita. A gente sempre andou com ela na nossa comunidade, com ela muito querida, conhece todo mundo, conhece a mãe de todo mundo. Como é que vai sua mãe, fulano? Como é que tá sua avó? Já, se tem alguém internado, ela vai visitar. Minha mãe é muito querida na nossa comunidade, muito conhecida também. E acho que ela é uma escola, né, de afeto e encontros. Foi muito bacana passar pelo The Voice Brasil. E lá no The Voice você teve como técnico Carlinhos Brown. Como foi? Como é bom ter um técnico como o Carlinhos Brown? O Carlinhos é uma pessoa muito generosa, muito, e um artista muito completo, complexo, inteligentíssimo. Para além do The Voice, inclusive, eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, de trocar ideia. Ele é uma figura muito excepcional, assim, mesmo. Foi e é uma grande referência para mim. Não foi à toa, né? Ele me escolheu, eu escolhi ele, assim, ele é muito inspirador. Sim, eu gosto bastante do trabalho dele também, então muito legal. A gente abriu um dia antes aqui da entrevista para alguns ouvintes mandarem questões, né? E a gente puxou dois aqui bem interessantes, né? A Jaqueline Pires, na verdade, ela nem mandou uma questão, ela só falou assim: eu quero um autógrafo seu. Ela quer um autógrafo seu. Olha, eu não sei, você tá em São Paulo ou você tá em Brasília? Eu tô em quarentena em São Paulo. Em São Paulo, a gente tá em quarentena no momento. Então, Jaqueline, eu não sei como vai ser. Eu sei que você mora em São Paulo. Não sei, depois quando terminar essa quarentena, a gente pode tentar alguma coisa, sei lá. A gente vê. Eu posso tentar mandar pelo correio também, ou virtualmente posso mandar uma fotinha do autógrafo para vocês encaminham boa, para ela. fechou. Acho que é melhor. Né? Boa. E aproveitando esse pedido dela, já vou fazer uma pergunta referente a isso. Quando você ganhou o The Voice, quando você começou no The Voice, com certeza a sua popularidade foi aumentando, né? Depois que você ganhou, então eu imagino que você viveu um tempo de fama mesmo. Você já comentou um pouco que você estava meio acostumada tal, com a sua mãe, mas eu creio que depois que você tenha ganho, deve ter aumentado muito, não? Muito. Acho que das coisas mais legais depois do The Voice Brasil. The Voice me ensinou muito disso também, né? Do encontro com as pessoas e tal. Eu cantava já há algum tempo, né? Antes de já mais de 10 anos antes de entrar no The Voice Brasil. E a minha cidade sempre me recebeu muito carinhosamente, sempre me recebeu bem, muito generosamente, assim. Então eu andava nos lugares e ouvia as pessoas dizendo: você não é aquela menina que toca violão e canta um rap? Acontecia já esse tipo de encontro de gente que queria dizer que me viu tocar e que achou legal. De fato, o volume disso aumentou muito depois dessa superexposição, né? A TV realmente é um veículo muito potente.
e eu fui apresentada para muita gente. Eu vi essa onda novamente acontecer com o Estação Plural, isso de passar regularmente na TV, né, durante um longo período, as pessoas acabam se conectando, e é muito legal encontrar as pessoas e as pessoas terem algo bacana para te dizer sobre algo que você fez, ou uma canção que a gente cantou, que tocou profundamente, ou um momento dessa pessoa com alguém da família. Eu assisti você junto com a minha avó e foi muito bonito. Todas as vezes que eu escuto essa música, eu me lembro da minha avó. Ou casei e sua música foi o estopim do meu relacionamento. Eu comecei a namorar num show seu, ouvindo você. Isso é muito bonito. Imagino que sim. Né? Eu acho que não tem uma maneira da gente lidar com isso diferente, sabe? É sempre com muita gratidão mesmo. Sim. Nossa, eu imagino que deve ser muito legal. Imagino mesmo, deve ser muito bom. Essa deve ser muito legal. Deve ser muito legal. Bom, tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte, é uma pergunta meio polêmica, hein? Meio polêmica, mas vamos lá. É o César Vieira. Primeiramente, parabéns a vós, ao talento e ao repertório. Já vi críticos dizerem que vencedores de realities de música ficam meio ao Deus dará, pois entre aspas aqui. Ganham o programa, assinam um contrato, nos anos seguintes vão somente nos programas das emissoras e depois são esquecidos. Como foi para você? Acho que nunca pensei em viver para sempre, sabe? Na memória das pessoas. A gente faz amizade no ensino fundamental, né? Nas primeiras séries da vida, a gente faz amizades naquela primeira vizinhança, a gente cresce, se muda e muitas dessas pessoas a gente esquece o rosto, esquece o nome, perde o contato, perde o vínculo. Muita gente fica morando só num lugarzinho especial de memória. Lembro aquele dia andando de bicicleta ou de skate, o dia que a gente tocou campainha e correu. Mas de fato as pessoas vão desaparecendo, né, da memória. Eu acho que qualquer artista, independentemente do processo pelo qual ele passe, você tem a oportunidade de conhecer, você não está com ele durante toda a sua vida. Por mais que você encontre um artista ou uma artista que te toque, existe um momento do encontro. Por mais que você siga com ela ou com ele acompanhando até o fim da carreira ou até o fim da vida, houve um momento em que você não esteve com ele. E eu acredito que a gente vive fases assim de encontros, né? Tem um período que você ouve muito um artista, aquele disco especificamente, sim, depois você para de ouvir. Acontece algo muito excepcional, muito peculiar com um programa de TV. De fato, muitas pessoas que me conheceram através do programa de TV se conectaram muito mais com o programa do que com a artista que tocou o coração, né? Muita gente me encontra e fala: eu te vi, te lembro de algum lugar, você não ganhou aquele programa e tal, mas não consegue lembrar meu nome, não se conectou comigo, sim, e com minha produção. Outras tantas pessoas se conectam fortemente comigo e acabam me seguindo na carreira, né? Eu ouço muita gente cobrando: você não está na televisão, não te vejo na TV. E aí eu preciso lembrar a pessoa, porque o que eu faço muito mais fora da TV mesmo. Eu canto, né? Você vai me encontrar melhor nas casas de shows, nos teatros. Continuo cantando. E se você se conectar com outros meios de comunicação, talvez você me ache mais facilmente mesmo. De fato, é muito brutal. A TV tem esse fenômeno, né, é muito efêmero, é muito rápido, a onda quebra muito rapidamente, tudo é um ciclo, é um ciclo que não é muito estável, sim, né? Mas a gente tem outras formas de se conectar com o público. Eu tenho tentado
me manter ativa na minha profissão, tentado continuar estudando, me renovar. E eu tenho feito isso, acho. Continuo produzindo, né? Esse ano eu devo lançar meu próximo disco. Legal. Viajei o mundo, continuo rodando com o meu som. Tenho amigos incríveis que tocam comigo e que eu admiro demais, músicos que já me inspiraram na vida, né? E hoje eu tenho a oportunidade de cantar junto, de estar junto no palco. Acho que tudo é fluido, e eu aprendi isso muito fortemente na universidade, no curso de artes cênicas, especificamente com uma professora muito querida que eu tive já, a falecida Silvia Davini. Ela nos ensinou muito sobre flexibilidade, então preciso ser uma pessoa e um artista flexível. Acho que em outros países a gente tem um respaldo diferente do público para artistas que ganham programas assim. Artistas fora do nosso país conseguem construir carreiras mais sólidas. Não só quem ganhou, mas quem participou também. Aqui tudo é muito mais fugaz mesmo. Tudo desaparece muito rapidamente. A indústria consome e some com os artistas, né? Mas eu continuo produzindo, me sinto muito realizada como artista, como cantora, como intérprete, como instrumentista. Me sinto muito realizada na vida como profissional e fico muito feliz quando as pessoas se conectam comigo verdadeiramente e vão. E fico mais feliz ainda quando elas se conectam comigo verdadeiramente e ficam. Legal, legal. Então, tem um público imenso nesse país que me mantém atuante. Acompanha minha carreira, torce por mim, quer me ver bem. E eu sou muito grata a essas pessoas, muito, muito. Quem vive da arte no nosso país várias vezes pensa se vai permanecer fazendo isso ou não, né? Conheço muitos amigos da minha formação que, para se manter fazendo arte, acabaram optando por outros caminhos profissionais também. E a música acabou ficando em segundo plano. Eu tenho a alegria de viver da arte que eu faço. Legal, legal, muito bom isso. Bom, eu falei, eu te descobri agora, né? Eu sou meio desligado, eu não acompanho muito programação de TV e tal. Seja bem-vindo. Não, realmente, eu descobri e tô gostando muito, porque ele me passou, eu falei, vou pesquisar, porque eu não conheço. Eu adorei o seu disco afrofuturista, tô me enrolando, afrofuturista. Eu adorei mesmo. Agora diga Ellen Oléria, afrofuturista. Agora! Quer me derrubar! Ellen Olério, afrofuturista. Meu Deus do céu. Eu gostei, eu tô gostando muito do trabalho, tô acompanhando. E aí eu comecei a procurar, eu vi que você apresentava um programa na TV Brasil. Eu falei, nossa, que legal. Entrei no YouTube, achei os programas, eu assisti umas 3, 4 entrevistas. Legal, adorei, legal. Adorei, achei assim muito. Tanto que agora a questão que eu quero fazer é sobre o programa. Sim. Sobre o Estação Plural. Ele não tá mais passando, né? Não é mais passando inéditos, né? Mas tem tudo no YouTube lá. Eu vi que tem tudo lá. Isso. Até recomendo pra vocês. Depois eu vou até deixar o link aqui. Legal. Mas assim, como foi que começou? De quem veio a ideia? E ele foi o primeiro programa a debater assuntos LGBTQ+, né? Uhum. É isso mesmo? Isso. Eu recebi o convite de uma roteirista muito incrível, diretora também. Ela, na verdade, foi nossa diretora criativa, a Simone Melamed. A Simone me viu dando uma entrevista no Rio de Janeiro e achei muito legal que eu disse algo que acionou um botãozinho na mente dela, assim. E a Ana Ribeiro, jornalista, já estava conversando com o autor do livro Dicionário de Pajubá, né? Já estavam pensando, tinha um corpo já pensando
nesse formato, a ideia era juntar um grupo de apresentadoras e apresentadores exclusivamente LGBT. E isso aconteceu, né? A Mel Gonçalves, o Fefito e eu fomos escolhidos para apresentar o programa. E o que era muito legal no formato é que isso nunca tinha acontecido antes na TV brasileira, um grupo majoritariamente, e nesse caso exclusivamente LGBT, né, falando sobre questões LGBTs, mas também falando sobre as coisas da vida, falando de conhecimentos gerais, falando de eventos de atualidades, né, de eventos ao redor do mundo. Isso foi muito interessante, juntar uma mulher trans, uma mulher lésbica, um homem gay, com convidados diversos, com convidadas diversas, um público muito interessante se conectou conosco, muita gente mais velha, assim, mais experiente, gente acima dos 60 anos, que disse que se alfabetizou, se atualizou através do programa. Isso foi muito legal. O programa teve duas temporadas. A primeira temporada foi um pouco maior, a segunda temporada um pouco mais enxuta, e foi uma escola, assim, e não só para nós, né? O público também participou muito, indicando temas ou sugerindo convidados. Foi muito legal a Estação. Sim, é interessante, porque eu vi programas assim, vi programas de 2016, 2017, eu fui intercalando para ver. Interessante que não datou, os temas são atuais ainda. A entrevista é atual, dá para assistir como se fosse hoje. Uma pergunta que todo mundo quer saber aqui, que eu descobri isso assistindo o programa, você até deve saber o que é. Agora responde para todo mundo, você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não, isso foi uma brincadeira que a gente fez, e foi uma outra aproximação com o universo novo para mim também. Foi muito divertido. Mel sempre campeã no Pajubá, Fefito muito conhecedor também, mas para mim era todo dia uma brincadeira divertida. A gente ouvir a palavra e tentar descobrir o que ela significava nessa linguagem muito comum das travestis, né? Décadas de 70, 80. A gente ainda tinha outras nomenclaturas para falar sobre essa comunidade, né? Mas mulheres trans usavam muito, inclusive para conseguir se safar nos rolês, assim, fugir da polícia, que era muito violenta na época. Homens gays também. As mulheres lésbicas acabaram se misturando nisso tudo. Um lugar que sempre recebeu muito a comunidade LGBT nessas décadas eram os terreiros, né, as religiões de matrizes africanas, e a galera acabava pegando um vocabulário dos terreiros e dando um significado diferente nas ruas. E isso acabou gerando o famoso Pajubá, que virou um código mesmo, né, de uma comunidade inteira, e conectou várias gerações aí, várias palavras ganhando novos significados. A gente tem o Pajubá, inclusive, vem se ampliando, né? Cada território tem um Pajubá diferente também. A gente se aproxima de alguma forma, e tem muitas especificidades também, né? Em cada território, em cada agrupamento. Sim, sim. É bem interessante. Um amigo meu que, né, ele frequenta os locais, ele é homossexual, frequenta, ele sempre vinha trazer uns termos diferentes assim. Eu falava, mas caramba, o que é isso, cara? Que palavra? O que significa isso que você tá falando? Não tô entendendo, né? E ele explicava o que era, mas eu não sabia que era Pajubá. É como se fosse um dicionário próprio, né? É bem interessante. A gente tem um dos pensadores do Estação Plural foi o autor do Aurélia, né?
o Vitor Ângelo, que foi um dos nomes assim que tá por trás da ideia do programa Estação Plural, acabou registrando num livro, lançou com esse título de Aurélia, para a galera se aproximar, conhecer. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre Pajubá, pode ler o Aurélia aí, que você vai saber de tudo. Boa, legal. Vou deixar aqui depois marcado o pessoal ver também. Eu vou fazer a última questão, que é tratando o momento atual, né? Você estava com um musical, né? E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, veio o isolamento, a quarentena. Como que tá sendo isso para você? Como você tá lidando com esse isolamento social? E quais os seus planos daqui para frente? Você acha que vai dar para voltar com o musical ou vai planejar alguma outra coisa? Não, na verdade a gente tinha encerrado nossas temporadas já no iniciozinho de 2000 e... A gente terminou, acho que em 2018, 2019. Faz não tempo, me lembro. Já tem um então tempinho beleza. que a gente já tinha encerrado os trabalhos, a gente até namorou voltar, mas não rolou. Eu gravei um disco, né? Sim. Eu gravei um disco, estou fazendo pós-produção dele, e estava nesse esquema de lançar esse ano ou ano que vem, quando ficar pronto, né? De fato, a gente quer botar na rua algo inspirador aí para o povo. Mas eu acho que eu lembrando da coisa da flexibilidade, né? Que a gente aprendeu, estou com o coração muito tranquilo, tentando relaxar um pouco com os planejamentos, assim. E acho que nosso povo tá assim também, né? A gente fez muitos planos e precisou interromper um pouco. Acho que a gente precisa esperar essa poeira baixar, ver como a gente vai se reorganizar socialmente, economicamente a gente vai ter algumas questões para resolver, emocionalmente isso está mexendo muito conosco também, né, o isolamento. Então acho que minha responsabilidade como cidadã, e seguindo as orientações, mas como artista também, e um agente político no mundo, me conectar muito com o meu trabalho, minha arte, e continuar levando esperança para as pessoas através da canção, né? Isso a gente continua fazendo aqui, mesmo trancadinha, mantém nossa rede ativa com as pessoas. Esses dias eu que não sou muito de redes sociais, dei uma ativada na energia, assim, cantei umas canções aí, pretendo deixar um pouco mais ativa a minha rede também. Acho que para a gente se manter junto, né, e jogar a energia mais para cima, assim. A gente tem tido notícias ao redor do mundo de aumentos de violência doméstica com isolamento. Isso nos preocupa muito também, principalmente pensando nas nossas fragilidades mesmo, né? Nas mulheres, nas crianças. E eu acho que a música, esse momento, é importante a gente estar presente, sabe? Acho que a música também é muito curativa, dilui fronteiras, nos aproxima, pode criar pontes de afeto, exercícios de alteridade também. Então, acho que a gente segue produzindo, só relaxando um pouquinho no planejamento. Então, se o disco precisar esperar um pouquinho mais, a gente espera um pouquinho mais, e ver o rearranjo de todo mundo. Mesmo quem trabalha em estúdio, acaba tendo as atividades modificadas, né? O fluxo das atividades. Se não tem artista trabalhando, fazendo show e recebendo, não tem artista pagando estúdios, não tem, né? Então a cadeia de produção foi muito afetada nesse momento. A gente precisa pensar nos nossos holds, nos iluminadores, nas iluminadoras, diretoras e diretores de palco, carregadores, carregadoras. Nossa cadeia foi muito, muito afetada. A gente está esperando se levantar e aí a gente começa a pensar
como a gente vai fazer isso coletivamente, né? Realmente, é o que você falou, a cadeia tá toda parada, eu trabalho como designer também, tô aqui parado, não tem muito o que fazer agora. Até pego uma coisa pra fazer, mas tá difícil, né? Então, mas é isso, vamos esperar, vamos aproveitar que a gente pode fazer isso e vamos fazer. Olha, Ellen, eu aqui por mim, a gente ficava até 9, 10 horas conversando aqui, porque a gente já tem assunto aqui, porque tem um monte de pergunta aqui que ficou. Mas eu agradeço muito, foi um prazer conversar com você, é um prazer ter você aqui com a gente. E é isso, muito obrigado. Luiz, eu que agradeço pelo convite, a você, ao Flávio, pelo espaço para a gente criar mais essa janelinha para falar com a nossa gente. Mando muita onda boa para todo mundo, desejosa de que a gente se fortaleça muito nesse período para sair, quando a gente sair forte, assim, e para reescrever a nossa realidade inspirados no céu, que está muito mais limpo, sem poluição, inspiradas na força dos corajosos e corajosas que precisam sair de casa para trabalhar, principalmente o pessoal que trabalha na área da saúde. Então, muito obrigada a vocês, viu, pela oportunidade. Axé para todo mundo, onda boa para todo mundo aí, vamos junto. Muito obrigado. Valeu mesmo. Terminou a entrevista, vocês gostaram? Mas esse vocês gostaram é uma pergunta retórica, porque eu sei que vocês gostaram. É impossível não gostar de ter ouvido a Ellen falar, porque a voz dela é bonita até falando, né? Uma coisa impressionante, ao contrário da minha e da do Luiz, que não chega nem um décimo disso. Então é mais uma entrevista que abrilhantou nosso podcast. Ainda bem que tem dado sorte, tem conseguido grandes artistas falando com a gente, dando atenção pra gente, cedendo tempo pra gente na agenda. Então a gente está muito feliz com essa entrevista e com a sua audiência. Se tiver dúvidas, tiver questões sobre a entrevista, logo mais vai ter os canais de contatos para você falar. Agora a gente vai para a sessão, uma das sessões mais, vamos dizer assim, mais míticas, mais místicas, para usar a palavra correta, desse podcast, que é o Ixo Não Existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. E a gente faz uma reverência, faz uma homenagem ao Padre Quevedo. Nesse quadro, para você que está nos ouvindo a primeira vez, que eu sei que tem muito fã da Ellen ouvindo pela primeira vez e descobrindo o podcast, a gente pega uma fake news, uma notícia falsa, e prova por A mais B que ela não existe. O Ixo não existe. E o Luiz está com um link, está com uma notícia de uma fake news, de um acontecimento aí, de uma coisa que está espalhada na sociedade, principalmente nas redes sociais, e ele vai falar para a gente agora. Boa, é isso aí, nosso Ixo não existe, nosso querido Padre Quevedo, né, saudoso Padre Quevedo. É isso aí. Bom, a gente sabe que nesse exato momento estamos vivendo a pandemia da Covid-19, né? Para ser mais exato, estamos gravando isso aqui no dia 20 de abril de 2020. Então, nossos ouvintes aí do futuro podem estar ouvindo a gente falar isso aqui e falar: nossa, mas que quanta, né? Nada a ver com o que eu estou vivendo agora. Não, é porque realmente está bem no meio da pandemia aqui no Brasil e no mundo inteiro. E, como sempre, no Brasil, acho que no mundo isso também está acontecendo, não é só no Brasil não. Começam a surgir receitas milagrosas, remédios milagrosos para combater essa doença, para combater o vírus, para combater o coronavírus, para combater a Covid. E uma delas, essa é uma, porque tá sendo um monte aí, mas essa aqui foi a dessa semana, que a quinina da água tônica ajuda no combate ao coronavírus. Flávio Santos, é só tomar água tônica, cara. Resolvido o problema. Olha, um monte de gente morrendo no mundo aí, só toma água tônica. Aí. Olha, eu tava preocupado com máscara, de tomar uma série de cuidados. Vou sair procurando nos botecos, aqui nas perfumarias e nas farmácias, ver se tem 1 litro, tem 1 galão desse negócio. Porque assim, se a OMS tá quebrando a cabeça, se os cientistas estão quebrando a cabeça, se centros médicos e laboratórios do mundo inteiro estão quebrando a cabeça, por que ninguém pensou nessa água tônica, na quinina, essa coisa milagrosa? Eu fico impressionado. Eu vou procurar uma jarra aqui e vou levar pros hospitais aqui da região para ver se cura os doentes, né? Já que tem poderes medicinais a quinina. Não, você já aproveita, mistura um pouquinho de cachaça junto assim, melhor ainda, te dá mais potência ainda, você vai eliminar tudo.
Olha, o que acontece? Vamos à explicação aqui. O que acontece? A quinina é um dos componentes da cloroquina, do remédio, o famoso remédio aí, que nosso querido presidente aí estava fazendo propaganda até pouco tempo atrás, que até ele já desistiu, né? Ele mesmo já admitiu que não é tão forte assim como ele achava que era, ou como diziam para ele que era. Mas então, por causa disso, a quinina ela está também na água tônica. Ela tem um pouquinho lá na água tônica. Então, por isso, algumas pessoas fizeram essa ligação, achando que a quinina, como faz parte do remédio cloroquina, tá aqui na água tônica, se eu tomar isso aqui eu vou ficar bem. Ora, para que o remédio? Toma água tônica. Então, é uma mentira deslavada, né? Não sei exatamente quem banca isso, por que banca isso, mas olha, é uma coisa assim, e perigoso, né? Eu achei interessante que nessa semana aqui, aliás, quem tá ouvindo aqui, eu peço para ouvir também, a gente começou um especial de história. O primeiro o episódio que a gente fez foi sobre a gripe espanhola. E no Brasil, a gripe espanhola tomou um ar, matou muita gente e tal, e as receitas milagrosas, elas começaram a surgir também, assim. A caipirinha foi criada no meio da pandemia porque as pessoas achavam que aquilo ia ajudar a curar na gripe. Pelo menos usaram a pandemia para alguma coisa boa, né? Porque criaram a caipirinha, tá bom, lucro. Tá no lucro, né? Morreu um monte de gente lá, tomou caipirinha, morreu do mesmo jeito. Morreu feliz. Então, não, morreu feliz, morreu tomando uma caipirinha e tal. Olha, pelo menos se inventarem alguma coisa boa nessa história e deixar aí, tá bom. Agora não vem com água tônica, é um troço ruim. Já tomou água tônica, Flávio? É ruim, hein? Aliás, é uma das bebidas mais sem graças e de gostos agradáveis que existe. É horrível, é horrível, é horrível. E assim, eu tenho uma escala de remédios ruins, né? Eu não sei se você lembra da sua época, Luiz, tem aquele remédio, eu esqueci o nome daquele remédio, ele parecia o biotônico Fontoura. O Scott era... Esse aí, emulsão Scott. Nossa, que coisa medonha. De fígado de bacalhau. Ó, só o nome do negócio, fígado de bacalhau. Nossa senhora. Eu não digo que a água tônica seja perto disso, porque isso aí na escala tá lá em cima, tá no 50º andar, lá em cima. Mas a água tônica tá por aí também. Eu acho até, a gente até falou agora de biotônico, de emulsão Scott. Antigamente até as pessoas acreditavam muito em coisas milagrosas, para abrir o apetite, para a pessoa crescer, para a pessoa se desenvolver. A gente teve um período de evolução, mas parece que com as redes sociais, com a internet, a gente está voltando para trás de novo. As pessoas estão procurando curas milagrosas, estão desacreditando vacinas e estão pensando que doenças não existem, são mentiras. Então a gente teve um período de expansão no conhecimento, está voltando para trás. As fake news como essa também são um retrato dessa época que nós estamos vivendo, de negação da realidade e de apego a coisas milagrosas que nunca existiram e nunca vão existir, porque o que vale é a ciência, o que vale é o trabalho sério e desenvolvimento de medicamentos. Olha, é triste, é bizarro, porque essa pesquisa que eu fiz aí para fazer esse episódio, você fala, pô, tudo bem, você tá falando de 1918, cara, as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo, malemar sabiam que era um vírus, entendeu? Então você, pô, se falarem pra você tomar que você vai viver, você vai tomar, dane-se, né? Mas caramba, hoje a gente sabe, cara, todo mundo tá aí, tá exposto pra todo mundo, cara, é isso, tem que fazer isso, mas não, né? Ai, sei lá, cara, a internet realmente tá mostrando umas coisas que deixa a gente até... Eu dou risada e ao mesmo tempo fico aterrorizado com as ideias que a gente vê por aí. Flávio, mas é isso aí. E isso que você falou, você vê, a internet ela polarizou as pessoas e tá polarizando a gente mesmo. A gente não sabe se dá risada ou chora. A gente virou um indivíduo polarizado. de tão bizarro que são as situações. Vamos passar agora, Luiz, pro nosso próximo quadro. As dicas culturais. O Luiz ele teve uma ideia muito boa semana passada, além de ter feito esse episódio brilhante sobre a gripe espanhola, que foi colocar as nossas dicas culturais ao longo da semana nos nossos stories do Instagram, para a coisa reverberar mais, para as pessoas ouvirem mais. Porque sabe o que é curioso? O Luiz também deve passar por isso. Muita gente me mandou áudio, muita gente me perguntando de um livro, de um filme que a gente indicou. As pessoas perguntam, aquele livro lá, esqueci de anotar, aquele filme, qual que é o nome que o Luiz, ou que você falou, que o convidado falou. Então as dicas culturais são um quadro curto aqui do nosso programa, mas que reverberam, que disseminam bastante. Então agora você vai ver nos stories do Instagram as nossas dicas culturais. O Luiz trouxe uma dica cultural, aliás duas, um CD
e um livro. É isso, Luiz? Isso. Além de eu colocar nos stories as dicas culturais, eu deixo salvos nos destaques do Instagram também, viu? Então, você vai abrir a nossa página do Instagram, você vai curtir nossa página do Instagram, porque tem que... Se entrou lá, você tem que curtir. Não tem essa, entra lá e curte. E aí você vai ver lá que tem os destaques, tá lá, livros, filmes, dicas de cursos, enfim, vai ter vários lá. Então fica salvo. Por algum tempo a gente vai deixar salvo. Depois a gente vai trocando, porque senão fica muita coisa e as mais atuais acabam ficando para trás, né? Então depois a gente vai mudando, mas tá lá. Ainda tá salvo, a gente vai deixando lá. Que é uma maneira de a gente dar umas dicas culturais aí pras pessoas. E vocês que estão nos ouvindo, se tiverem dicas culturais, pode mandar, que a gente coloca lá também. Marca você e manda um salve aqui no programa ainda, hein? Olha só, a gente vai ler a sua dica aqui e manda um salve para você. Mas é isso aí. A primeira dica cultural, e olha, não é porque entrevistei, não é porque eu tô puxando o saco, não é nada disso não. Esse CD, eu não conhecia a Ellen Olério, né? Eu sou bem sincero, eu falei isso pra ela na entrevista, vocês ouviram. Eu não conhecia. O Flávio falou, vamos entrevistar essa pessoa. Eu falei, quem é? Ah, é tal. Eu falei, não, vou ter que pesquisar, porque eu realmente não conheço nada da vida dela. E me surpreendi com tudo que ela faz. Ela não é só ganhadora do The Voice, não, ela tem muita coisa. E eu comecei a ouvir as músicas dela. E esse CD, falei, cara, que coisa, produção fantástica, muito bom. Que é o CD Afrofuturista. Vocês ouviram a entrevista aí, vocês viram que lá na hora eu não consegui falar o nome, né? Porque isso é um trava-língua do caramba. A gente deu risada, tanto eu quanto ela, a gente se matou de rir lá. Afrofuturista é o nome do CD. É da Ellen Oléria. E, cara, que CD. Muito bom. Olha, recomendo, assim, pra você ouvir, escutar, tem no Spotify, tem em um monte de lugar. É muito bom. É bem produzido, de uma maneira, assim, muito boa. Isso foi, eu acho que, um pouco depois que ela saiu do The Voice, que ela ganhou o The Voice, ela produziu esse CD. Muito bem feito. E ainda descobri, por causa do Afrofuturista, descobri que existe um movimento que se chama Movimento Afrofuturista, cara. Muito legal. É um movimento que une moda, une ideias, une pensamentos, e bem interessante. Então, é um CD que te leva a pensar em outras coisas. Muito legal. O segundo é um livro que eu tô terminando de ler, que é A História da Mitologia para Quem Tem Pressa. Bom, quem não sabe, eu sou formado em História, mas quando a gente cursa História, a gente não se aprofunda em mitologia. Aliás, a gente nem toca em mitologia, para falar a verdade, porque é algo considerado fora da história, como se fosse um estudo paralelo. Então você vai aprender mitologia, você vai estudar outra coisa, talvez filosofia. Talvez na filosofia você aprenda mitologia, mas tem minhas dúvidas também. Então eu nunca tive muito aprofundado na mitologia. Então eu descobri esse livro, que é um livro rápido, um livro que explica por cima mitologias, e não fica só na mitologia grega, na mitologia romana e na egípcia, né? Ele pega mitologias do mundo todo. Pega dos aborígenes na Austrália, pega dos nossos índios aqui do Brasil, dos índios dos Estados Unidos, fala dos maias, fala dos astecas, dos chineses. E é bem interessante você ver que muitas dessas mitologias são bem parecidas, viu? As histórias, os acontecimentos, como eles explicam a criação do mundo é muito parecido. E você vai pegar de diferentes lugares do mundo e fala, caramba, como eles pensavam mais ou menos do mesmo jeito. É bem legal, é do Mark Daniels, eu recomendo a leitura, é uma leitura rápida, é leve, é bem introdutória mesmo, para quem está querendo aprender a entender um pouquinho sobre mitologia. É isso aí, Flávio. Parabéns pelas duas indicações. A primeira, ótima. E a segunda, de um assunto que a gente nunca domina. A gente estava até conversando isso no WhatsApp, eu e o Luiz. Vou dar um bastidor para vocês aqui. É um assunto que a gente só sabe de orelhada. Não que a gente um dia vai dominar a mitologia. Mas a gente sabe assim, o Júpiter, não sei o que lá, Zeus, os 12 trabalhos de Hércules. E tem mitologia grega, romana, tem a germânica, tem a nórdica, tem essa coisa toda. E a gente nunca domina. Então, quando aparece um livro, a gente tem vários na história, mas quando aparece uma dica que venha facilitar essa miscelânea de coisas, essa mistura, é sempre muito bem-vinda. Porque dominar a gente nunca vai, mas pelo menos a gente tem que aprender, memorizar, situar as coisas. Quem é quem, mais ou menos a árvore genealógica. Bem, a minha dica cultural, eu estou resgatando algumas dicas culturais, às vezes, dos episódios mais antigos, que não ficaram lá muito bem gravados. Não ficaram lá nenhuma maravilha, e eu sei que muita gente não conseguiu entender ou não conseguiu ouvir. Então, essa dica que eu trouxe hoje, eu já dei em algum episódio do passado, não lembro exatamente qual, mas é uma dica musical. Hoje, a Europa tem uma cena musical muito efervescente, principalmente Berlim, mas a França, com as migrações, com a quantidade de africanos, de asiáticos, menos asiáticos, mais africanos, que entraram nos últimos tempos, ela tem produzido música muito miscigenada e muito criativa. E um desses ritmos que surgiu na França é o electro swing.
Você já deve ter visto na sua casa, vou falar o nome de uma empresa aqui, embora não patrocine a gente, mas eu vou falar. A TIM. Já deve ter visto os comerciais dos celulares da TIM, dos planos da TIM, que tem um cara de chapéu dançando. Um cara de terno, dançando com chapéu, fazendo as coreografias, e aí chegam outras pessoas e ficam dançando ao redor dele. E aí eu gostei da música. Eu gostei da música e fui pesquisar que ritmo era aquele. E aí eu me deparei com o Electro Swing. O Electro Swing, ele mistura o jazz dos anos 20, quando o pessoal usava aquele chapéuzinho, no filme do Al Capone, dançava chutando a perna para frente e para trás, com a música eletrônica. E ficou uma coisa muito legal. O artista que é dono daquela música que toca no comercial da TIM é o Parov Stellar. Ele tem músicas muito legais de serem ouvidas, mas eu vou indicar aqui o Caravan Palace, que é um grupo francês do subúrbio da França, que mistura o jazz com a cena eletrônica, mas tem um grande diferencial, que é uma vocalista espetacular. Agora me fugiu o nome dela, mas ela tem um vocal maravilhoso e casa muito bem com a proposta e a sonoridade do grupo. Então, se você quiser ouvir uma música diferente, um som diferente, bota Electro Swing no seu YouTube, coloca lá Caravan Palace, coloca Parop Stellar e se deleite com as melodias e as batidas que eles estão criando no subúrbio da França e no restante da Europa também. Eu não conheço essa banda não, hein? Olha, nem o estilo da música também eu não conheço. Vou procurar, hein? Vou procurar. Mas beleza, vamos para os salves? Eu vou começar dando o primeiro e único salve no programa, da minha parte, porque uma edição especial merece um salve especial. Desta vez eu quero mandar um salve pro meu primo, pro Jonathan, que está no hospital, que graças a Deus está se recuperando de uma cirurgia. Ele teve um problema de saúde e teve que fazer uma cirurgia urgente, na região do intestino e estômago. E deu tudo certo na cirurgia, correu da melhor forma possível. Vai ter uma recuperação aí que certamente ele vai se dedicar bastante e pouco a pouco ele vai melhorar e está 100%. Estou muito feliz por ele ter passado bem por essa cirurgia. Foi um sufoco no começo, uma preocupação, mas a gente chorou bastante, torceu bastante e as coisas correram bem, até melhor do que previsto. Então, um salve especial para ele, que além de meu primo, é como se fosse meu irmão. Rapaz, que susto, hein, Jonathan? Caramba, meu. Que bom que deu tudo certo, já fez a cirurgia. Logo, logo tá em casa, né? Logo, logo tá recuperado, tá bem. Então, estimo melhoras a você aí, que logo, logo você esteja já na sua casa, tranquilo e sossegado, hein? Bom, eu tenho 2 salves aqui. O primeiro é para o Diego Akiri. Ele entrou em contato com a gente, ele viu nossa postagem falando sobre o episódio do Fernando Reis. E ele gostou, conversou comigo, entrou lá para conversar comigo, trocamos uma ideia e tal. E então eu tô mandando salve, né? Veio conversar comigo. É aquilo que a gente fala. Veio conversar com a gente, dê a salve. Pode vir falar, pode vir criticar, que a gente tem aqui a nossa sapatada, a gente deixa aberto para quem quiser criticar também. A gente lê, a gente diz se foi certo, se tá errado, a gente vem e fala. Não tem dessa não. E se quiser dar um chamego também, a gente aceita. E o outro salve que eu tenho aqui é para Jaqueline Pires. Foi quem pediu o autógrafo para Helen. Jaqueline, eu tô esperando ela me mandar. Ela vai me mandar virtualmente e eu vou te passar, tá? Eu vou mandar para você. E aí eu vejo direito como que faz, como vai fazer com ela. Mas eu vou tentar te mandar de algum jeito, nem que seja virtualmente. Beleza? Bom, o Flávio caiu de novo a internet dele, para variar. Então eu já vou fazer um encerramento aqui. Já estamos terminando o programa mesmo. Então eu vou passar nossos canais de contato, mas antes eu quero agradecer muito a Helen Oléria por ter dado essa entrevista. Ela estava um dia muito corrido, ela conseguiu encaixar ali 1 horinha pra gente conversar e foi, mesmo cair na internet e tal, deu pra gente conversar. Então eu agradeço de novo por ela ter dado essa entrevista pra gente, entrevista muito boa, ficou muito legal. Pena que não deu pra perguntar tudo que a gente queria, porque tinha coisa pra caramba pra perguntar, tinha uma lista gigante de questões lá que eu queria fazer. Mas é isso, na próxima vez, vai ter uma próxima vez, com certeza, e a gente vai perguntar mais coisas pra ela. Certo? Então vamos lá, vamos aos nossos canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Facebook Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que é o Entendo N Podcast. E esse Entendo N é porque não dá para usar o @entendo nada, porque já tem alguém usando, não, na verdade não está usando, mas está lá, alguém já tem esse nick lá, desde o 2014 tá parado, e a gente não pode usar. E então não tinha como escrever Entendo Nada Podcast. Então ficou Entendo N Podcast, tá? E nós estamos em vários agregadores. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no iTunes, no Google Podcasts e em todos os agregadores que vocês quiserem. É só procurar pela gente lá, Entendo Nada Podcast.
seguir a gente, porque toda semana a gente lança alguma coisa lá, e aí vocês vão estar sempre sabendo tudo o que está acontecendo aqui. Beleza? Valeu, gente, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Fumos!